Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Eita, deu tilt aí na cabeça. Se todo mundo abriu, vamos ler juntos. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se você quiser grifar isso na tua Bíblia, é muito bacana esse termo. Temos paz com Deus, por meio de quem obtivemos acesso. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 2 agora, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, lido esse texto ele é um encerramento da explicação do apóstolo Paulo no capítulo 4. Ele falou sobre justificação pela fé. Ele fundamentou através da vida de Abraão e Davi que a justificação pela fé aconteceu já no Antigo Testamento e através das ações de Abraão, da vida de Abraão, como ele obedeceu, como ele creu. Primeiro ele creu, depois ele obedeceu, ele foi justificado, não por obras, mas a circuncisão passou a ser um selo do relacionamento que Abraão tinha com Deus. O capítulo 5 entra nas consequências, o fruto dessa justificação pela fé. Romanos, essa carta aos Romanos, ela traz um cenário completo do que é justificação pela fé. Se alguém perguntar para você qual é o tema da carta de Romanos, o tema da carta de Romanos é justificação pela fé. É aqui que Paulo vai expor como a salvação está disponível para judeus e para gentios. Ele começa dizendo que tanto judeus como gentios enfrentarão juízo. Independente de se eles terem nascido judeus, ou gregos, ou romanos, ou qualquer etnia que existia naquela época, Paulo foi enfático, todos vão enfrentar o juízo. E sem Deus, esse juízo é um juízo de condenação. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se viesse o juízo sobre a vida daquelas pessoas, elas estavam debaixo de condenação. Mas Deus deu um meio para as pessoas voltarem a se relacionar com Ele. Não foi os homens que encontraram esse meio, mas Deus envia o seu Filho para morrer na cruz e aí, através desse sacrifício, nós temos o perdão do pecado e assim termos acesso a Deus, tanto judeus como grego. Cristo revelou a justiça de Deus, porque Deus, quando envia seu filho, ele envia na forma de homem. Homem não feito, nasceu como uma bebê, uma criança, e teve que viver e viver uma vida perfeita. Jesus não pecou, ele cumpriu a lei totalmente. É muito importante a vida de Jesus Cristo ter sido dessa forma. Por quê? Porque ele é o nosso exemplo, porque era o preparativo para o sacrifício, um justo morrendo pelos injustos. Por conta dos injustos, Jesus Cristo sofreu a ira de Deus. Nós nunca podemos esquecer disso. Para nós, a salvação ela é gratuita. Porém, para Deus, teve um preço. O seu próprio Filho na cruz. Então, quando você ouvir falar de alguém dizendo que a salvação é gratuita, essa é uma meia-verdade. Ela é gratuita para nós, mas para Deus houve um preço a ser pago e foi seu Filho na cruz. Então, através do sacrifício de Cristo,
nós temos o pagamento pelos pecados e aí somos perdoados, a justiça foi feita. Nós entregamos o nosso pecado na cruz e Cristo entrega a sua justiça na cruz. Há uma transação espiritual pela fé. Com o que nós entramos, meus irmãos? Com os nossos pecados. Nós não entramos com aquilo que a gente faz de bom. Nós não entramos com aquilo que a gente consegue fazer com as nossas próprias mãos. Quando chegamos até a cruz de Cristo, nós chegamos com os nossos pecados, reconhecendo que tem alguma coisa errada com a nossa vida e o nome dessa coisa é pecado. E esse pecado tem consumido a nossa vida, tem destruído os nossos relacionamentos e aí nós pedimos socorro para Deus. Porque diante da verdade que Deus é santo, pecadores não podem ter um relacionamento com Ele. Pecadores não podem se aproximar dele. Diante de um Deus santo, é preciso ter perdão desses pecados. Um novo começo de vida também nós encontramos na cruz. Por isso que diz o apóstolo Paulo: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Ganhamos uma nova natureza. O povo de Deus, que nós cantamos aqui na primeira canção, é composto por aqueles que creem em Cristo Jesus. Nós não podemos dizer que o povo de Deus é aqueles que frequentam a igreja. Olha, a pessoa frequenta a igreja, vem todo domingo na igreja, é povo de Deus. Não. O povo de Deus são aqueles que creem em Jesus Cristo dessa forma, como um enviado, o Filho de Deus, reconhecem os seus pecados, recebem o perdão e ali começa uma vida de transformação. É preciso, é necessário que apresente frutos, mas de cara nós temos a paz com Deus. Se havia ira anteriormente, a ira de Deus estava sobre nós. Depois que cremos em Cristo, entregamos a nossa vida para Cristo, somos perdoados através do sacrifício de Cristo. Consequentemente, nós vamos ter paz com Deus. Isso é muito importante, porque o tema da nossa mensagem é a paz verdadeira. A paz verdadeira. Agora, para falar sobre a paz verdadeira, primeiro a gente tem que entender o que não é a paz verdadeira. Porque a paz verdadeira não é ausência de conflitos ou ausência de problemas. Tem gente que diz por aí que quando você aceita Cristo, levanta a mão no seu lugar, ou vem até a frente da igreja, existem pessoas que dizem o seguinte: olha, essa pessoa, esse homem, essa mulher que tomou essa decisão, tomou a decisão mais acertada do mundo, até aí está tudo bem, mas eles dizem o seguinte: olha, seus problemas acabaram, tudo vai ser bom, tudo vai ser tranquilo, não acontecerá mais doença na sua casa, pessoas não terão mais problemas dentro do lar, o casamento vai se resolver, os filhos agora vão ser obedientes, as pessoas agora que vêm até aqui à frente terão uma paz em todos os sentidos, porque não haverá mais problema. Bom, parece que tudo se resolve com passe de mágica. Você vem à frente e como se caísse algum pó mágico do céu, a tua vida muda. Só que na prática, meus irmãos, a coisa não funciona assim. Na verdade, isso é fake. É uma mentira. Porque quando nós vimos a Cristo, nós trazemos consigo os nossos problemas. E alguns persistirão por muito tempo. Exemplo, o pecado. Quando nós estamos aqui diante do Senhor, nós trazemos consigo as nossas lutas. Há dificuldades na nossa casa, nós ficamos doentes. Nós não podemos iludir as pessoas dizendo que os seus problemas acabaram quando vêm para Cristo. E agora é só você desfrutar de alegria nessa terra. Nós não temos nenhum texto na Bíblia que fala sobre alegria plenamente nessa terra. Uma esperança pautada em coisas dessa terra. A falsa paz, se existe uma verdadeira paz, a falsa paz é forjada, é criada em falsas promessas. Promessas
às vezes são até verdadeiras, mas são vazias, não tem um sentido, não há um amadurecimento, parece que tudo vai bem. Você conversa com algumas pessoas que acham que estão debaixo da paz verdadeira, com relacionamento restituído com Deus, e você começa a falar sobre pecado, essas pessoas não entendem a natureza do pecado. Acreditam que a vida delas está bem do jeito que está, mesmo que estejam em pecado, mesmo que estejam cometendo coisas desagradáveis a Deus, estão falando coisas desagradáveis a Deus, têm relacionamentos totalmente disfuncionais. É bem estranho porque parece que o evangelho que transforma, para alguns não transforma. Pode ficar do jeito que estiver. Eu, pessoalmente, já escutei testemunho de pessoas dizendo, não, eu continuo com os meus mesmos amigos, eu continuo do mesmo jeito a minha história. Eu fico estranhando. Como assim? Não existe isso. Não existe, não existe. Então, por fim, eu acredito que essa falsa paz, que é um evangelho fake, que é um evangelho de graça barata, é um anestésico para a alma. Porque aí você vem, tem um momento espiritual de emoção dentro da igreja, mas atravessa os portões da igreja, já sai na rua fazendo coisas que, meu Deus, até os pagãos, os ímpios têm vergonha de mencionar. Foi uma expressão que o apóstolo Paulo usou lá em 1 Coríntios, capítulo 5, falando sobre a igreja de Coríntios. Dentro da casa tem tudo, menos a palavra de Deus. Tudo dentro do lar. Isso é complicado. A paz com Deus, a verdadeira paz que eu vou ensinar a vocês, como ela se desenvolve no coração, ela está relacionada com a esperança celestial. Lembra que semana passada a gente conversou sobre isso? Sobre a esperança celestial. Esperança humana são nas coisas dessa terra. Confiança nas coisas da terra. Se tiver mais dinheiro, é feliz, por exemplo. Se tiver saúde, é feliz. Não é por isso, então, que no final do ano a pessoa diz, olha, tenha saúde e dinheiro no bolso. Quando vai desejar feliz ano novo, por aí, você vai numa festa, a pessoa aperta a mão e diz, feliz ano novo, que você tenha saúde e dinheiro no bolso. Como isso fosse resolver a vida. Só que veio o coronavírus. E nem dinheiro e nem saúde tinha. Desapareceu. Todo mundo com medo. Né? Então, a esperança que é aqui na terra, ela vai embora. Muito rápido. Se são nos relacionamentos, olha, eu confio. Olha, se tem uma expressão, olha, não sei o que farei se minha esposa e meu esposo morrer. Perderei a minha vida, tudo se acabará. São expressões que a gente usa hoje que revelam que o coração dessas pessoas estão totalmente ligadas às coisas dessa terra. Não estou dizendo que os relacionamentos não são bons e que a gente não ame os cônjuges, os filhos, os nossos parentes, mas espera lá, tem um limite. Nós não podemos esquecer de Deus. Então, a verdadeira paz está ligada à esperança celestial, que é esperar em Deus. Lembra que a gente falou que para desenvolver ela não é um sentimento. Primeiro você tem que conhecer a Deus, saber quem Deus é, conhecer a você mesmo e conhecer as promessas. E assim como a esperança celestial, a verdadeira paz não é uma sensação. Tem gente que diz o seguinte, olha, eu preciso ter paz, como se fosse uma sensação. Olha, eu não me senti em paz. Sensação. Não sei se você já falou isso, mas a verdadeira paz não é uma sensação. Não é uma sensação. Eu não sinto paz. Na verdade, é uma certeza, uma decisão em que a gente confia em Deus, que governa todo o universo. E a gente acredita que o Deus que governa todo o universo governa a nossa vida. Então tá bom. Porque se a gente governasse a nossa própria vida, não daria certo. Nós temos exemplo na nossa própria história que quando a gente governou a nossa própria vida, não deu certo. A gente foi coisa errada,
a gente falou coisa que não devia. Mas agora que temos, através da justificação pela fé, paz com Deus, essa paz nos dá a certeza. Olha, o jeito que Deus quer que eu viva é melhor. Eu posso ter essa esperança celestial sim em Deus. Deus não me abandona. E aqui, queridos, cuidado, cuidado. Vou falar mais uma vez. Cuidado com o evangelho que toca só as emoções. Com o evangelho que toca as emoções, mas não produz transformação no coração. Cuidado, cuidado com o evangelho que na sua essência só carrega conflitos, porque a pessoa diz ser uma coisa, mas vive outra na prática. Não há transformação no coração. Aquilo que diz ser, na verdade, na prática, não é na sua experiência de vida. Esse falso evangelho, o evangelho das emoções, ele está pautado, ele nasce numa graça barata, em que a gente pode fazer tudo o que quiser fazer, que der de vontade no nosso coração, independente de Deus reprovar ou não. Contando que durante uma hora eu tenha uma experiência espiritual, mas na vida prática não há transformação. E se houver uma simples menção de sofrimento ou desconforto, o que acontece? Desistência. Eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero ouvir mais sobre pecado. Eu não quero mais andar com Deus. Andar com Deus é difícil. O que acontece também? Endurecimento do coração. Eu não quero tratar os meus problemas. Eu sei que eu tenho problemas, mas não quero tratar os problemas. Jesus me ama, então está tudo bem. É por isso que eu ensino aqui na igreja, quando você vai evangelizar, não fale só que Jesus ama a pessoa, não. Porque o estado que aquela pessoa está, não é um estado de amor. Separado de Deus, está debaixo da ira de Deus. Se morrer, receberá a condenação eterna. Mas Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho unigênito. Presta atenção no texto. Para todo que nele crê. Todo que nele crê tem a vida eterna. Não pereça, mas tem a vida eterna. Para todo que nele crê, repito, tem uma funcionalidade. O texto está claro. As pessoas que não querem crer, as pessoas que não querem Cristo estão distantes, estão debaixo da ira de Deus. Não adianta depois da morte achar que virou um santo e dizer, você está em paz, e tocar a lápide daquela pessoa. Não! Sem Cristo está no inferno. Seus problemas acabaram quando morrer? Não! Sem Cristo os problemas vão piorar. É eternamente sofrimento. Esse evangelho precisa ser explicado para as pessoas, porque elas estão anestesiadas achando que está tudo bem. Só que não está tudo bem. Elas não têm paz. Apesar de dizerem que o dinheiro traz paz, que o poder traz paz, que pessoas trazem paz, elas não estão em paz. Elas não falam, mas elas não estão em paz. Elas dormem com a cabeça carregada, pode ver. Elas começam a circular por aí com todos os vícios que você possa imaginar. É gente fumando, é gente bebendo, usando droga, vivendo nos prostíbulos da vida, se prostituindo. Por quê? Porque não tem paz e precisa de momentozinhos de alívio. Nós precisamos pregar o evangelho, dizer para as pessoas que existe uma verdadeira paz. Existe uma verdadeira paz. E elas não estão debaixo dessa verdadeira paz. Elas estão em conflito com Deus. A vida delas é um conflito constante com Deus. O problema delas, na verdade, não são com as pessoas, é com Deus. Porque quando alguém se alinha com o reino de Deus,
essa pessoa começa a viver do jeito que Deus quer que viva. Então vai controlar a língua, vai andar de uma maneira diferente por aí, vai cuidar dos relacionamentos. As coisas se consertam, por isso que é tão importante a gente olhar para os frutos da justificação pela fé. E uma deles é a paz com Deus, a verdadeira paz. Na mensagem de hoje, eu vou falar de 3 aspectos da verdadeira paz, para você identificar. 3 aspectos da verdadeira paz. O primeiro aspecto é a verdadeira paz surge na salvação. Surge na salvação. Logo, sem a salvação, nós não temos a verdadeira paz. Que fique bem claro isso. A verdadeira paz só surge na salvação. A verdadeira paz é provada na adversidade. Então, queridos, logo de cara eu quero dizer, quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, nada de negócio de meus problemas acabaram, não. Você vai lutar contra o pecado, você vai lutar contra o mundo e você vai lutar contra o diabo. O diabo não faz trégua em nem um minuto das nossas vidas. Nós vamos morrer e até o dia da nossa morte, Satanás estará nos tentando para desobedecermos a Deus, para desonrarmos a Deus. Não existe trégua. O mundo pecaminoso, onde jaz o maligno, também é um mundo completamente corrompido. Existem coisas boas, pessoas constroem, existe sim, mas está corrompido. Não podemos dizer que na essência não está corrompido. E até a luta contra nós mesmos. Então, olha, a verdadeira paz é forjada nas adversidades, nos momentos de deserto, de luta, coisas que acontecem com nossas vidas. Mas por último, e aqui é encorajador, a verdadeira paz revela o amor de Deus. Quando sentimos a verdadeira paz, sentimos não. Quando acreditamos que temos a verdadeira paz, decidimos confiar no Senhor, aí sim, nós sentimos em nosso coração o amor de Deus. O amor do Senhor pelas nossas vidas. Que mesmo quando nós éramos pecadores, Ele morreu por nós. Nós sabemos do amor de Deus por nós. Nós não duvidamos. Então vamos lá. A verdadeira paz surge na salvação. Eu queria que você olhasse para o versículo 1 e 2. Diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, a ideia da justificação pela fé, você já conhece, significa que alguém não é perdoado por suas obras, mas é perdoado pelas obras de Cristo na cruz. Entendido? Tendo sido, pois, justificados pela fé, tem seus pecados perdoados. Agora é um salvo. Entenderam? É um salvo. Olha o que acontece. Junto com a justificação pela fé, temos paz com Deus. Antes, não dá para dizer que tinha paz com Deus. Antes estava debaixo da ira de Deus. É a partir da justificação pela fé que temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E essa paz é possível por quem? O texto diz: por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele. Ele é o meio pelo qual nós alcançamos a paz. Não é porque a gente não está fazendo coisa errada que a gente tem paz com Deus. Não é isso. Não é porque eu estou fazendo tudo certo, teoricamente, que eu tenho paz com Deus. Eu só tenho paz com Deus por causa de Jesus Cristo. É lógico, quem tem essa paz vai viver essa paz na sua vida, nos relacionamentos, vai ter gratidão a Deus, vai conseguir ler a palavra com ânimo, vai conseguir orar com ânimo, tudo tem gratidão no coração por aquilo que Deus fez. Mas a paz com Deus só é possível quando temos um relacionamento com Jesus Cristo. O texto ele é explicativo. Versículo 2. Por meio de quem obtivemos acesso à fé, a essa graça. Que graça é essa que o apóstolo Paulo fala? A justificação pela fé. A graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão, nós merecíamos o inferno. Mas Deus nos perdoou. O acesso a essa graça veio
por Jesus Cristo, por intermédio de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz, na qual agora estamos firmes. A salvação, a graça do Senhor, nos faz ficar de pé diante das adversidades. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Romanos 8, o apóstolo Paulo vai tratar desse assunto. Você tem que entender que a carta, ela foi escrita numa sistemática, temos ideias sendo expostas. Mas se você olhar depois, lá na tua casa, Romanos 8, vai falar sobre isso. Nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Essa paz com Deus, a salvação, é só por meio de Cristo Jesus. Não existe outro caminho. E nos gloriamos na esperança, a palavra esperança de novo aparece aqui, na glória de Deus. Ou seja, ao invés de estarmos nos gloriando por aquilo que a gente consegue fazer, a gente agora deixa isso de lado porque sabe que não tem valor e nos gloriamos em Deus, naquilo que Deus está operando no nosso coração. A transformação que Ele está fazendo em nós. Agora sim, temos paz com Deus. Agora vamos viver essa paz nas nossas vidas. Paz com Deus, então, só acontece para aqueles que foram justificados pela fé. Que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Estão reconciliados. Outra palavra que aparece na teologia. Reconciliação. Estávamos separados, Cristo nos juntou agora com Deus. De maneira que não dá para separar. Não dá para separar. Entenderam? Uma vez que Cristo morreu e justificou os nossos pecados, Ele não precisa morrer mais uma vez. Ele não precisa morrer 2 vezes, 3 vezes. É uma única vez. E a justificação, ela é completa. O relacionamento com Deus foi restabelecido. Ora, quem se relaciona com Deus, percebe que Deus vai transformando. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Isso se chama amadurecimento. Nós vamos aprendendo com Deus. Depois de uma pregação como essa, a gente coloca a mão na consciência, começa a pensar. Naturalmente a gente não ia pensar nessas coisas. É Deus tocando em nossos corações, dizendo, olha, a palavra que está sendo dita é verdade. Precisamos mudar. Você precisa mudar. E aí Deus dá a força necessária para você mudar. Ele te capacita para enfrentar as adversidades da vida, mas você está em paz. Você está em paz. Ter paz com Deus é muito importante a gente ter um entendimento que o soberano está governando a nossa vida. E a gente sabe, quando a gente quer governar a nossa própria vida, as coisas não saem do jeito que Deus quer. A verdadeira paz, então, surge aonde? Na salvação. Não tem ninguém nesse planeta que diga que está em paz totalmente separado de Cristo. Pode estar anestesiado, mas em paz não. A paz só é possível na salvação, na justificação pela fé, porque o pecado, ele destrói a essência do ser humano. Destrói. Nunca o ser humano está em paz. Nunca o ser humano está em paz longe de Jesus Cristo. Só em Jesus Cristo nós temos a verdadeira paz. Ela nos alinha, essa verdadeira paz nos alinha com a justiça de Deus, com a justiça do reino de Deus. Deixamos de viver uma vida louca, essa vida, sabe, bagunçada do mundo, e começa as coisas a alinharem. Você começa de um jeito, e vai caminhando, e quando você vai, olha para trás, nossa, Jesus Cristo mudou o meu coração. Eu era desse jeito, Jesus foi mudando. E aqui cada um é um ser com a sua individualidade, com a sua cultura, com o seu caráter. E Deus, que pode todas as coisas, cuida de cada um na sua individualidade. No nosso probleminha, Deus está lá cuidando de nós. Isso só é possível porque nós temos um relacionamento com Ele. Antes não.
Então antes a gente pecava, errava e nem sabia que estava fazendo alguma coisa. Agora, esclarecidos, nós olhamos, não, isso aqui está errado. Deus não quer que a gente faça isso. Olha como vai acontecendo a mudança. Não é de fora para dentro. A mudança é de dentro para fora. As pessoas vão vendo. Por isso que é um aspecto, é uma evidência de alguém que desfruta da verdadeira paz. Ela surge na salvação. É um salvo. É um salvo. Deixamos de ser escravos do pecado. Nossa, que coisa melhor. Viver escravo do pecado, escravo de vícios. Quanto pecado causou de problema em nossas vidas. Quando nós vencemos um pecado, nós respiramos. Nossa, como isso me acompanhou a vida inteira. Agora, a gente consegue respirar, dormir tranquilo. Dormir tranquilo. A paz com Deus invade os corações. E a intervenção de Deus transforma esse coração. Coraçãozinho que é meio feio, meio sujo. Mas aí Jesus vai limpando, dia após dia. Pois ele revela para nós uma nova forma de viver, uma forma que alegra o Senhor. Deus vai nos transformando e nós vamos nos alegrando na glória de Deus e vivendo para a glória de Deus. Não mais para a nossa própria glória. Em Cristo, nós podemos caminhar com Deus. Que melhor parceiro é esse de caminhada, né? Pessoal que gosta do pedal, de caminhar, vou chamar fulano que o fulano... Você já chamou Deus para o pedal com você? Já chamou Deus para a caminhada? Melhor amigo não há, melhor parceiro não há para conversar. Então você nunca está sozinho, meu querido, minha querida. Você nunca está sozinho, porque Ele te prometeu presença. E nessa presença diária conosco, Ele vai cuidando do nosso coraçãozinho. E nós vamos desfrutando dessa verdadeira paz, que só surge na salvação. A verdadeira paz, ela quebra o ciclo anestésico do pecado, de você achar que está tudo bem quando tudo estava errado. Você fica desperto. Ei, rapaz, é mesmo. Estava errando. A pessoa chora, se arrepende. Quer consertar tudo. Às vezes é difícil consertar as coisas, muito difícil. Mas a gente queremos transformar. Deus está cuidando de nós, está invadindo, a paz dele está invadindo os nossos corações. A gente não precisa mais correr atrás do vento. Certas coisas é correr atrás do vento. Coisas que não tem sentido e a gente está correndo atrás, perdendo tempo. Quando nós desfrutamos da verdadeira paz, a gente não está mais correndo atrás do vento. A gente está fazendo as coisas com sentido, com propósito, tem lógica naquilo que a gente está fazendo. Isso é muito bom. Somos salvos. Somos salvos. Não vamos para o inferno. Não estamos debaixo da ira de Deus. Que melhor motivo esse para estarmos em paz com isso? Paz. Temos uma esperança celestial. Agora dê um detalhe. Essa paz vai ser provada pela adversidade. Se a verdadeira paz surge na salvação, eu preciso te avisar, meu irmão e minha irmã, que você vai ser provado. Você vai passar pelo fogo. Você vai passar pelo deserto. Você vai passar por coisas difíceis na tua vida. Só que você tem a presença de Deus com você. Olhemos para o versículo 3 agora. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha que coisa estranha, tribulação tem a ver com sofrimento. Tribulação tem a ver com dor. Como que a gente vai se orgulhar de sentir dor? Quando a gente estava no mundo, quando nós não pertencíamos à família de Deus, jamais quero sentir dor, quero só ter paz e água fresca. Só que, quando estamos em Cristo Jesus, quando a vida é chacoalhada, nós sabemos que Deus está cuidando de nós e vai nos ensinar alguma coisa nesse processo. Por isso que as tribulações não metem medo. O coronavírus é difícil, mas não mete medo. Eu não perco a salvação por conta disso, não. Jesus está acima da Covid-19. Eu posso perder dinheiro por algum negócio que eu não
que eu não prestei atenção, mas eu não perco Jesus. A minha família passa por problemas, mas Jesus está cuidando da minha família. Então eu sei que tribulações vão acontecer, sofrimentos vão vir sobre a minha vida, mas eu me glorio porque eu estou num processo de aprendizado. A minha paz, que é verdadeira, está sendo testada. Está sendo provada. Está sendo provada. Então, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Na vida, nós temos e teremos tribulações. Tribulação, dor emocional. No contexto da carta, dor física, tortura, pessoas sendo mortas, na época daqui de Paulo, perseguindo os cristãos. Paulo tinha sido um perseguidor de cristãos. Então, nessa época aqui, a tribulação era passar por fome, doenças, espada, porque eram mortos, decapitados, a maioria deles. Por isso, Paulo usa o capítulo 8 para confortar os irmãos que nada separará aquelas pessoas que são cristãs do amor de Deus. Não está desconectado o texto. No nosso Brasil, onde nós acreditamos não haver uma perseguição, mas existe, uma perseguição ideológica. Você não pode falar aquilo que você crê para as pessoas. Ainda mais nesses contextos aí agora que a gente teve nos noticiários recentes. O fato é que nós sentimos as tribulações de uma outra forma. Aflições, medo, perdas, sofrimento. Muita coisa acontece. Mas se confiarmos em Deus, meu irmão e minha irmã, no tempo da tribulação, recebemos forças de Deus. Forças para quê? Para perseverar. Onde todo mundo desiste, a gente não desiste, a gente continua confiando em Deus. Mas não está dando certo. As coisas estão piorando, mas eu continuo confiando em Deus. Nós temos aí como exemplo a vida de Jó, onde a sua própria esposa, no final das contas, para fechar a conta, disse: amaldiçoe seu Deus e morra. Jó disse: não, sua louca, não vou fazer isso não. Porque se Deus deu bem, eu aceitei, muito bom. Mas se Deus agora está permitindo que o mal venha sobre a minha vida, aguentarei, porque Deus não saiu do controle da minha vida. Deus, no final das contas, fará o bem. Então, Jó prosseguia. Você lê o livro de Jó, é Jó prosseguindo em conhecer a Deus. A ponto dele dizer: eu tinha ouvido falar do Senhor, mas agora conheço o Senhor. Através do quê? Tribulação. Tribulação. Porque perseverou. Perseverou na tribulação. Ele nos ajudará a termos perseverança. Não adianta a gente buscar a perseverança em nós mesmos. Nós vamos falhar e nós vamos cair. Nós precisamos da perseverança celestial. Há um sentimento de não desistir, mas as forças vêm do Senhor. O Senhor dá força, sustenta o seu povo para aguentar a tribulação. Mesmo em meio às lágrimas, esse versículo pode te encorajar hoje a ficar firme no Senhor, diante das tribulações, a não ter medo das coisas, a saber que Deus está no controle. Perdemos pessoas que amamos, perdemos coisas que amamos, mas não perdemos o Senhor na nossa história. Deus está conduzindo as nossas vidas até aquele dia daquele encontro glorioso com Ele. Agora, queridos, perseverar não é fácil. Perseverar não é fácil. E eu quero te alertar: não faça com as suas próprias forças. Não se isole, porque quando alguém está passando por tribulação na igreja, a primeira coisa é deixar de vir para a igreja. A segunda coisa é deixar de ler a Bíblia. A terceira coisa é não orar, então já está sozinho na tribulação. Você vai enfrentar maiores desafios nessa tribulação. Enfrentará maiores desafios. Mas quando buscamos forças em Deus, não fraquejamos nisso, a verdadeira paz brota no nosso coração, porque em meio à tribulação, nós sabemos que Deus vai fazer alguma coisa.
Deus não vai permitir que eu fique o tempo inteiro dessa forma. Deus vai fazer alguma coisa. Você tem uma esperança que não é fatalista. Você sabe que vai acontecer algo. Por quê? Tribulação tem início, meio e fim. Assim como os desertos. Deserto geográfico. Ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Assim é a tribulação na nossa vida. Tem início, meio e fim. Perseverar, preste atenção nisso, não muda a circunstância. Não é porque você está perseverando que tudo vai melhorar. Na verdade, a tendência é piorar. Mas aí Deus dá as forças necessárias para enfrentar isso. Porque tem gente que fala, eu estou perseverando, mas nada está mudando. Sim, faz parte da tribulação isso. Aguente firme no Senhor. Por quê? Porque o momento difícil vai passar. O momento difícil uma hora vai passar. E você está enfrentando os problemas da forma correta. Não da forma que o mundo enfrenta, da forma correta. Para ser aprovado, porque essa tribulação, ela produz o quê? Uma perseverança. Você está sendo provado. Para ser aprovado, tem que passar pelo teste. Essa aprovação depende do quê? Você encarar as tribulações e não fugir delas, não ficar achando desculpa para fugir, encarar as tribulações, confiar em Deus nas tribulações, perseverar nas tribulações, não desistir, testemunhar de Deus nas tribulações, ao invés de ficar murmurando contra Deus, é nas tribulações que nós vamos escolher testemunhar que Deus está no controle, que Deus não muda, que Deus está cuidando de mim. Todo mundo vai dizer que Deus está cuidando, você está sofrendo. Não, Deus está comigo, Ele não me abandona, não abandona. Então, eu posso dizer para você, o verdadeiro crente, aquele que tem paz com Deus, sabe que Deus é todo-poderoso e é capaz, sim, de ajudar você a vencer os desertos da vida. O crente sabe que ele é um fraco, que sozinho ele vai fracassar, ele vai errar, ele vai pecar. Por isso ele é dependente de Deus, por isso as forças dele têm que vir do Senhor, ele tem que se alimentar do Senhor, tem que ser sustentado pelo Senhor. O crente reconhece as promessas de Deus, que não são para essa terra, mas são para a eternidade. Então ele se apega nessas promessas durante a tribulação. Ele fica com as promessas de Deus na cabeça. Se essa vida passar, se eu for entubado por conta do Covid-19, eu não perco a salvação. A salvação está estabelecida por Cristo Jesus. Não há o que temer no pós-morte. Não há o que temer nessa vida. Nós conhecemos as promessas de Deus para nós. E por último, que eu falei que era um encorajamento e eu deixei para o final, a verdadeira paz, ela revela o amor de Deus. Não é só tribulação a vida. Não é só tribulação. Deus sabe, se fosse só tribulação, nós não iríamos aguentar. Nós iríamos fraquejar. Há momentos que nós encontramos um oásis nos desertos. Um lugar onde você pode beber água boa, comer do alimento do Senhor. Vejamos o versículo 5, que diz o seguinte: e a esperança não nos decepciona. Você não vai ser envergonhado por crer em Deus. Você não vai ser envergonhado, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós temos a presença de Deus na nossa vida, mesmo em meio a tribulações. Nós desfrutamos desse amor. Nós decidimos confiar. Decidimos que a verdadeira paz é possível. Sim, mesmo nos momentos de tribulação. E agora, nós estamos vivendo, sim, com dificuldades, com dúvidas, mas não há dúvidas em relação do amor de Deus para com as nossas vidas. Jamais não há dúvidas. A verdadeira paz está alicerçada na certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está conosco. Deus está conosco.
Nós não somos abandonados por Deus no meio do sofrimento. Nós desfrutamos do amor de Deus em meio ao sofrimento do nosso lado. Porque Deus sabe o que é sofrimento. Deus foi para a cruz sofrer em nosso lugar. Se tem alguém que conhece o sofrimento, é Deus, que mandou o seu Filho morrer por nós. Deus conhece o sofrimento. Deus conhece a injustiça. Deus conhece a calúnia. Deus conhece essas coisas. Deus conhece. Deus está conosco. Nós não estamos abandonados à própria sorte. A esperança do cristão não é humana. Não é humana, mas sim celestial. Sendo assim, temos certeza no nosso coração que Deus não nos decepciona. Deus nunca irá nos decepcionar. O coração que pertence a Jesus Cristo também tem o Espírito Santo de Deus, que passa a ser o quê? Nosso conselheiro, o nosso consolador e o nosso intercessor. Ele é o nosso conselheiro, ele fala ao nosso coração. Ele é o nosso consolador nos momentos difíceis. E ele é o nosso intercessor. Ele chega diante de Deus com as nossas petições. A presença de Deus em nossos corações revela um amor imensurável dele por nossas vidas. Deus nos ama. Não há dúvidas disso. E aqui já foi provado. Porque mesmo sem merecer, ele nos salvou. Nos salvou de quê? De nós mesmos. Estávamos entregues aos nossos fracassos. Nos salvou do mundo. E nos salvou da condenação eterna. O cristão pode ter paz com Deus, sim. E a verdadeira paz. E ele desfruta isso. Isso está revelado pela presença dele em nossas vidas. Pela proteção dele pelas nossas vidas. E pela provisão. Deus tem nos sustentado dia após dia. Para finalizar, meus queridos, queria rever os 3 pontos com vocês. A verdadeira paz surge aonde? Na salvação. Agora essa paz não é a ausência de conflitos. Ela vai ser testada aonde? Na tribulação. Você vai ser aprovado quando você olhar para Deus e perseverar no Senhor. E diante disso, a verdadeira paz revela o quê? O amor de Deus por nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte: as tempestades virão. Todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo agora nesse momento, as tempestades virão, mas temos abrigo seguro. As perdas acontecerão, mas seremos consolados por Deus. Existirão dias que pensaremos em desistir. Você já pensou em desistir? Eu também já pensei em desistir. Mas nós vamos ser lembrados pelo Espírito Santo de Deus que Ele não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Podemos nós desistir de nós mesmos, mas Deus não desiste de nós. Nós somos filhos, temos paz com Deus. Nossa esperança está em Deus. Enfim, meus irmãos, nós estamos em boas mãos. Não se preocupe não. Não se preocupe não. Nós estamos em boas mãos. E algumas aplicações para que a gente possa agora orar. Você pode, depois dessa mensagem, responder a seguinte pergunta: qual o significado da verdadeira paz? É a ausência de conflito? Não, qual é o verdadeiro significado? Aí, depois que você chegar nessa resposta, você vai olhar para você e vai se perguntar: eu desfruto dessa verdadeira paz? Será que eu desfruto dessa verdadeira paz? Segunda pergunta: como você reage diante das tribulações, dos momentos difíceis da vida? Desesperado? Se isola? Como eu disse, deixa de vir para a igreja, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de conversar com os outros? O que acontece? Você encara as adversidades como um cristão, como alguém que é filho de Deus? Você precisa pensar nisso também. Avaliar o teu coração. Como que você passa as tempestades? Abrigado aonde? Em Deus ou nas coisas desse mundo? Confie em Deus, Ele não mente. A gente viu isso durante a mensagem. A esperança celestial não pode ser envergonhada. Você nunca vai ser envergonhado por confiar em Deus. Por mais que todo mundo faça chacota de você, você nunca vai ser envergonhado por confiar em Deus. Nunca. E por último, eu quero reafirmar que Deus nos dá força para perseverar.
aguente firme, aguente firme. A cada vitória, a nossa fé se revela autêntica. Somos de fato filhos de Deus. E progressivamente, dia após dia, nós conhecemos mais o nosso Senhor. Amém? Então, pegue essa palavra, pegue essas aplicações, pense direito. Essa verdadeira paz, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que estão assistindo, está disponível. Você aprendeu, é através de Cristo Jesus. Se você não tem Ele como Senhor e Salvador, basta você reconhecer os seus pecados hoje. Basta você afirmar que tem algo errado com a sua vida, que o seu jeito de viver está errado. Assuma que existe um conflito dentro de você. E clame pela salvação de Cristo Jesus. Clame pelo perdão dos pecados e receba, nesse exato momento, essa paz com Deus, a reconciliação com o Pai através de Cristo Jesus. Você pode fazer isso na sua casa e não precisa coisas mirabolantes, mas faça isso. Não termine esse dia sem fazer isso não, tá bom? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra que foi exposta. Os momentos de tribulações são difíceis demais, Deus. Tem dias que todos nós, acredito, sem exceção, ficamos com medo, temos dúvidas, mas hoje aprendemos que a verdadeira paz surge na salvação, que a verdadeira paz é provada nas tribulações e que a verdadeira paz revela o seu amor, o teu amor, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado. Que possamos, a partir de hoje, ter a confiança para enfrentarmos as lutas que teremos daqui para frente. Não a confiança terrena, mas confiar no Senhor. Nós estamos em boas mãos. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Queridos, vamos finalizar por aqui. Que Deus abençoe você que está nos assistindo. Obrigado. Semana que vem a gente vai continuar esse texto aqui. Se você gostou, nos acompanhe, que nós vamos terminar o livro de Romanos todos, né? Toda semana daqui para frente a gente vai ter Romanos. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.